Olá! O programa Memórias do Legislativo continua com a série especial 30 anos da Constituição Federal. O entrevistado de hoje é de Arraias, Tocantins. Estamos recebendo José Freire. Muito obrigada, seu José, por ter vindo aqui para falar um pouquinho da história do senhor e da participação na elaboração, talvez, do documento mais importante aí do Brasil, que é a Constituição. O prazer é meu. Bom, e para ajudar a gente nessa roda aqui de entrevista, a professora Camila Romero, doutora em Ciência Política da Universidade Federal de Goiás, parceira nossa nesse projeto. Muito obrigada, Camila. Eu que agradeço pela oportunidade, Luciana. Obrigada. Obrigada a vocês. E vamos começar com o seu José, né, seu José? Qual que é o grande legado? O que mais marcou o senhor na participação da Constituição brasileira? Um momento, assim, de efervescência na política, né? O relator Ulisses Guimarães, uma época de transição, né? Veio de 20 anos de regime militar e o senhor ali, né? No meio ali. O que mais marcou? Marcou foi quando a ditadura extinguiu os partidos políticos, isto primeiro. Eu fiquei muito próximo do Mário Covas, que era líder do partido, e eu acabei sendo um dos vice-líderes dele. Fiquei muito ligado a Ulisses. Depois veio a eleição exclusivamente para os constituintes. Quem disputou aquela eleição para deputado federal sabia que estava disputando para ser os autores da Constituição que passava a vigir no ano seguinte. E as emendas, a vontade de acertar de todos os parlamentares, inclusive do Ulisses Guimarães, era tão grande que apresentavam emenda até com exagero, até com excesso. E isso não contribuía para sair uma Constituição saudável. E o relator, que era do meu partido, era o PSD, e era o Bernardo Cabral, do Amazonas. Ele teve, evidentemente, que muitas dificuldades para coordenar a quantidade de emendas e tinha a sutileza necessária de não jogar no lixo, porque podia ofender. Todo mundo ali é deputado, foi eleito pelo povo, e ele teve sempre esse cuidado de não deixar exagerar na justificativa, na sintetizar o artigo, resumir da maneira que ficasse enquadrado numa legislação mesmo. E esses foram os momentos difíceis. E eu passei a ser titular da Comissão de Sistematização. A Constituinte, ela foi formada por várias comissões temáticas. E a comissão mais importante é a comissão que eu me referi agora. Sistematização. Exatamente. É o que fez a boneca da Constituição, e à medida que as matérias vinham de outros setores para aquela comissão, a gente ia apurando, refinando, para, inclusive na redação, que era um senador do Rio de Janeiro, da UDN, dessa família muito política de Minas, cujo nome me foge agora, mas essa comissão foi muito importante. Importante foram todas as comissões, mas essa eu considero a mais importante, porque era que refinava, que passava a peneira de todas as laudas que chegavam por ordem cronológica. Mas, de um modo geral, a elaboração da Constituinte, ela não teve falhas maiores. O senhor acha que ficou um excesso de texto? Muita gente fala, né? Exato. Que pecou pelo excesso. Exato, pecou pelo excesso. Por exemplo, há grande número de artigos na Constituição que precisa de ser regulamentado.
A regulamentação de um artigo na Constituição, isso é muito custoso. Imagine que tem interpretação feitas pela Procuradoria-Geral de Justiça, Procuradoria-Geral do Estado, pelo STJ, pelo Supremo Tribunal Federal, e até hoje nós ainda temos artigos para serem regulamentados na Constituição. Veja que era um trabalho muito grande, mas o Ulisses estava com medo, já estava chegando no fim do ano, e ele estava com medo de se apurar muito, e já tinha notícias pela imprensa, notícias vinculando lá dentro do Congresso Nacional, de que não seria promulgada a Constituição naquele ano, seria no ano seguinte, já havia crítica da imprensa de um modo geral, e aí houve uma certa pressa para não esmiuçar, né? Para não esmiuçar e, consequentemente... Detalhar muito. Não detalhar muito e, consequentemente, ficaram vários artigos para serem regulamentados. Foi a forma mais correta. Um parlamentar, um líder pedia para introduzir uma modificação. Às vezes, aquela modificação podia até perturbar o sentido do artigo, o objetivo do artigo. Então, será regulamentado. Então, muita coisa ficou para ser regulamentada. Eu queria fazer uma pergunta de ordem pessoal para o senhor. Qual a questão ou matéria que o senhor acompanhou com mais afinco durante esse período da Constituinte? Sem dúvida nenhuma, foi a do Estado do Tocantins, a criação do Estado do Tocantins. Eu entrei com uma emenda, Siqueira Campos entrou com outra emenda, era constituinte também. Sim. E mais tarde o Cabral, que era o relator geral da Constituinte, fundiu as duas emendas e passou a ser emenda José Freire, Siqueira Campos e José Freire. E o projeto correu, está lá nos arquivos, faço de serviço, correu até chegar na Comissão de Sistematização. Lá eu estava, ele ficou numa comissão que tratava dessa parte, e eu fiquei na Comissão de Sistematização, que era o final. Sim. Se ela não passasse lá, já era. Sim. Mas, graças a Deus, passou. E o senhor pôde acompanhar de perto ali, acompanhando, né? De perto, e nós tivemos a felicidade de ter o aplauso, o apoio, a boa vontade, o interesse de toda a bancada do estado do Tocantins, do estado de Goiás, do Brasil inteiro. Sim. Não sei se você sabia, professora, que a Constituinte não teve um voto contra a criação do Tocantins na Constituição. Não teve nenhum voto. Né? Foi unânime. Coisa quase que impossível dentro do Congresso Nacional. Siqueira Campos, entrevistando Siqueira Campos, sim, ele falou que antes da eleição, da votação, eles estavam com medo do Mauro Borges votar contra, porque ele não era muito a favor do projeto. Sim. Mas, para surpresa de todos, no final, ele mostrou-se favorável, né? E foi aplaudido. Então, né? Como eu disse, foi unânime. Foi unânime, favor, né? Porque antes eu dizia para o Siqueira, não adianta apresentar projeto de lei. Nós somos de origem de um estado de uma bancada pequena, uma bancada limitada. Onde nós vamos conseguir passar um projeto desse? E aí ele insistia, eu também, essa coisa, e acabou passando. Mas é claro, Sarney vetou, depois vetaram, não passou também na Câmara, passou no Congresso Nacional, mas uma vez, outra vez não. O presidente da República na época era Sarney, ele vetou. Eu disse para ele, não há condição de se emendar a Constituição de 46. Porque nós precisávamos de uma bancada pesada, uma bancada como São Paulo, Minas, Rio Grande do Sul. Nós não tínhamos esse apoio assim para fazer. E ele insistia, mas cada vez
Mas, de qualquer sorte, foi bom, foi criando uma consciência. E o fato é que tinha Goiás desmembrando o Tocantins e tinha Minas desmembrando o Triângulo Mineiro. O governador... Não conseguiu, né? Hein? Minas não conseguiu. Não conseguiu. E nós conseguimos o apoio do governador Santilo, contribuiu muito, o apoio dos 3 senadores que eram do partido do PMDB, conseguimos a totalidade dos deputados estaduais. A época aqui era Brito Miranda o presidente. Ele colheu a assinatura de todos os deputados estaduais. Eu vim, ele ficou fazendo esse trabalho, eu peguei algumas assinaturas, o resto foi ele. Levamos. Depois fortaleceu ainda com a adesão do Irapuã. O Irapuã fazia parte do governo militar. Depois passou para o nosso lado. Teve algumas dificuldades, mas eu fui um dos que procurei limpar a estrada. O Santilo, o Adhemar, era mais radicais, muito de direita, essa coisa. Não importa, cada um tem sua ideologia. E ele deu uma contribuição boa, como todos os parlamentares do estado de Goiás, como todo o povo de Goiás. Ninguém votou contra o estado de Tocantins. E foi bom para os dois, foi bom para Goiás, foi bom para Tocantins, né? Exatamente. Então esse, evidentemente, foi, professor, um dos momentos que mais me emocionou. Foi quando botamos o artigo da Constituição e eu disse pelo Tocantins e pelo Brasil. Pelo Tocantins e pelo Brasil. Foi meu voto. De Siqueira também foi esse voto. Então, passou com toda tranquilidade, e aí eu disputei a governadoria com ele, eu perdi, ele ganhou, não teve campanha, parece que foi 20 e poucos dias, 30 dias, se muito, depois de promulgar a Constituição. E eu não queria disputar. Eu tinha outras pretensões. Né? De Palmas. Exato. Palmas nem tinha sido criada ainda, né? Estava em não tinha. Nós não tínhamos ainda um local para... Ele estabeleceu o governo federal, através do Ministério do Interior, baixou o mato, localizando a capital em Miracema do Norte, que virou Miracema do Tocantins. A margem do Tocantins, uma cidade nova, simpática, com terras boas, muita água, com possibilidade de expandir. E depois o Siqueira mudou para o local onde está. Muito bonita a cidade, o projetista foi muito feliz, ele foi muito feliz. Hoje tem umas avenidas bonitas, JK é uma avenida linda, até do libertário da criação do Tocantins. A gente está mostrando fotos aí, eu tenho fotos então está falando, Palmas ficou realmente muito bonito. Exato. Então, o Tocantins foi bom para Goiás e foi bom para o Tocantins. Seu José, nós vamos para um breve intervalo. Sim. E já voltamos com mais conversas ali da Constituição. Quero saber o que acontecia ali no cafezinho. Vocês falavam de política, futebol, ou era só Constituição? Não, falava sobre todos os assuntos. Tudo de tudo, né? Já todos voltamos. Os assuntos. Computadores, tablets, celulares, aparelhos de TV e vários outros eletrodomésticos novos estão no topo da lista de reclamações por defeitos de fabricação. O melhor é checar a garantia e os prazos para a devolução. Você tem direito até de trocar o defeituoso por um novo ou receber o dinheiro de volta. Os produtos e serviços devem ter padrão adequado de qualidade, segurança, durabilidade e desempenho. Procure sempre mais informações sobre os seus direitos. Dignidade e respeito. Direitos do consumidor. Superior Tribunal de Justiça. O Tribunal da Cidadania.
programa Memória do Legislativo volta com o entrevistado de hoje, que é o deputado constituinte José Freire, do PMDB, e também com a professora Camila Romero, que está ajudando a gente aqui na entrevista. Ela é doutora em Ciência Política da Universidade Federal de Goiás. No primeiro bloco, o seu José falou um pouco da participação dele, né? Com muito orgulho, na criação do Estado do Tocantins. Foi dele o projeto, a emenda da criação, né, do Estado. Minha e do Siqueira, do Siqueira e do Zé Freire. Foi ali a parceria que deu certo, que foi por unanimidade a votação. Exatamente. E agora, seu José, vamos falar um pouquinho ali dos bastidores. Como é que era? Porque a Constituição foi considerada a Constituição cidadã, justamente por ouvir vários setores da população, sindicatos, prostitutas, pedreiros, vários setores, movimentos sociais. Justamente, movimentos sociais. Eu gostaria de saber do senhor se houve alguma pressão à bancada goiana, houve alguma pressão de servidores públicos ou de categorias para aprovação de projetos. Que eu me recordo, a bancada de Goiás, ela sempre votou com muita consciência, ela não votava no oba-oba. E não me lembro de nenhum colega que tenha deixado de votar a favor dos problemas da exclusão, para vir para a inclusão, dos problemas sociais, do modo geral. De forma que o que dependeu do Congresso Nacional passou, porque nada poderia ser feito no governo de Fernando Henrique, no governo do Lula, e no governo anterior, do Itamar, do Fernando Henrique Cardoso, se não tivesse na Constituição. Porque a Constituição é a lei maior, não é? É a lei das leis. O que não tiver na Constituição, é claro que não pode ser feito. E eu não me recordo assim de direita, aqueles mais ligados à direita, aqueles mais desligados às ideias socialistas. Não, mesmo porque Mário Covas... O senhor era do Centrão ali? Eu era do Centrão, mas eu votava, às vezes, eu chegava para o Mário, olha, eu vou votar com vocês, essa aí eu não voto. E ele era um cara democrata, um cara bom demais, né? Mas eu votava quase sempre com os autênticos, por causa do Lisane Maciel, por causa do Fernando Cunha, por causa do Adhemar Santilo. Então, aquelas coisas que a gente conversava antes, nós precisamos do seu voto, essa coisa, eu nunca deixei de votar. Não me considerava de direita, fui sempre do centro. E tive uma experiência parlamentar relativamente longa, foram 32 anos de mandato, estadual 8 e 24 federal, e isso não deixa de ser uma escola de aprendizagem para, principalmente nas comissões temáticas. Comissão Constituição e Justiça, a gente acaba aprendendo muito. Eu ia perguntar para o senhor, em que medida a sua experiência política anterior à Constituinte lhe ajudou ali nas negociações, no encaminhamento de alguma questão? Eu já cheguei lá, apesar de novo, eu vim como deputado, eu tinha pouco mais de 22 anos, 22, 23 anos de idade. Quando assumiu o primeiro mandato? Quando assumi o primeiro mandato. Então, veja que eu já aqui, nesta casa, que eu já tinha um certo treino nas comissões temáticas, no plenário, fui presidente da casa, foi quando construímos o edifício daqui, da Assembleia Legislativa, foi na minha administração. E por isso mesmo já fui mais ou menos traquejado, mais ou menos treinado para a lida política, os debates, e lá em um padrão muito mais elevado. Eu costumo dizer que o Congresso Nacional encerra, em grande parte, ou numa parte considerável, as grandes inteligências do país. Os
grandes juristas, os grandes arquitetos, os grandes professores, quando chegam lá. Agora o Congresso Nacional desanima a gente. Eu vejo tanta coisa que está acontecendo. Na minha época, se tinha alguma coisa, eu sabia, por exemplo, que tinha 2 colegas da bancada de São Paulo que a Antártica e a Brahma ajudavam na campanha política. Eles nunca negaram para ninguém. Mas era a própria empresa que tirava, não tirava do poder público. Você tem, professor, uma ideia de quantos bilhões a Petrobras ficou desfalcada com esse tipo de ladroeira que fizeram, não é, através das grandes empreiteiras? É uma coisa incalculável. Eles calculam em 560 bilhões, trilhões. Eu não sei se está certo. Eu acho que é muito mais. Não se mexeu a fundo na Caixa Econômica, não penetrou com muita garra no Banco de Desenvolvimento Econômico, não entrou ainda no Ministério de Minas e Energia, das grandes usinas hidrelétricas. Eu calculo que isso vai continuar aí até o fim desse mandato e não sou pessimista, eu sou pelo contrário, eu sou mais otimista do que o pessimista. Mas eu não acredito que nós vamos ter uma mudança substancial na nova legislatura. O normal, na minha época, na época da Constituinte, eram 320 deputados. Depois subiu e chegou hoje a 503. Eu não acredito que haja grandes modificações. Eu não acredito. Eu acho que sempre a discrepância foi de 40%. Sim. 40% é uma renovação. Eu acho que se der 40% de renovação, eu acho que já é uma conquista. Eu não acredito que melhore consideravelmente. Isso tem que ter tempo, isso tem que ter pregações, empenho, isso tem que ter escola para isso, partidos renovados, com novas cabeças, para imbuir na cabeça, incluir na cabeça da juventude, principalmente, não é? Nós, homens de curso superior, nós temos esse dever de ajudar o Brasil. Eu assisto os programas de televisão, acho que não vai ter muita alteração. Deus queira que eu esteja errado, mas eu acho que não vai mudar substancialmente a política que vem aí. Acho que a Câmara vai voltar com quase todos aqueles que não foram caçados ainda. Essa é a impressão que me deixa. Né, seu José? Triste. Está precisando, igual o senhor falou, mais empenho, mais ideologia, né, mais democracia e que se cumpra a Constituição, né, que não está sendo cumprida, né, gente? Claro. Olha, seu José, muito obrigada pela vinda aqui do senhor, ter falado um pouquinho aí da participação do senhor na elaboração da Constituinte, né, da participação da Constituinte e elaboração da Constituição. Muito obrigada mesmo. O senhor hoje está com 90 anos? 90 anos. E com a cabeça ótima ainda. Parabéns. Viu? Muito obrigado. Eu agradeço a professora, agradeço a senhora pela atenção e uma boa noite. Boa noite para nós todos, nós né? todos. E que venham as eleições aí, vote consciente. Exato, né? Voto consciente. Camila, Exato. muito obrigada também, viu? Eu agradeço ao senhor, a Luciana, pela oportunidade de contribuir com esse projeto tão interessante, que é retratar essa experiência dos constituintes em Goiás. A gente que agradece essa parceria com a Universidade Federal de Goiás. E o senhor faz parte da história dos 30 anos da Constituição. Muito obrigada, senhor. Eu estou tentando escrever um livro, depois eu vou mandar. Eu não sei se eu vou dar conta, não. Eu estou com 90 anos, mas tenho medo de morrer, eu não gosto de morrer. Ninguém gosta de morrer. Que bom, né? Acho que escreve logo por esse título livro, eu então. já tenho.
Seu José, Antes que eu me esqueça. Hein? Escreve o livro e manda pra gente. Eu mando para vocês. Tá. Antes que eu me esqueça. Fale. Tá bom? Então tá. Muito obrigada, viu, De senhor? nada. Uma gentileza. Muito viu? obrigado a vocês. Obrigada a você também que nos Obrigado, acompanhou. Continue com a nossa programação pelo canal 8 da NET ou o nosso canal digital 61.2 e tem também as nossas redes sociais. Até mais.